Amigas, quanto mais autêntica você for, mais as portas vão se abrir para você. Te juro. E eu tenho como provar isso para vocês. Sabe por que eu tenho como provar? Aqui, ó. Ó, vou colocar a foto aqui para vocês, tá? Aham. Eu, nessa época, eu era muito, mas muito autêntica. Eu nunca fui de ligar para a opinião dos outros nessa época, tá? Então, assim, eu me sentia muito autossuficiente. Eu era a pessoa que exalava uma confiança. Então, assim, e essa coisa de você exalar a confiança, de você saber o que você está fazendo, de você saber como chegar, como se portar, ela abre porta para você. E, assim, eu acessei lugares que eu nunca imaginei acessar nessa época, tá? Por quê? O que que aconteceu? Quando eu fiz essa mudança, né, que foi raspar o cabelo, que foi me mostrar para o mundo quem eu era mesmo, quem que era aquela versão da Camila, foi uma época que eu não tinha noção da minha potência, porque eu achava que tá tudo bem, eu era uma Camila que, se tá todo mundo de cabelo liso, eu também vou ter cabelo liso, porque afinal, progressiva, todo mundo usa progressiva. Então, nessa época da progressiva, eu era assim, ó, totalmente apagada, tá? Totalmente apagada. Quando eu decidi raspar o meu cabelo, mostrar para o mundo quem eu era, o universo olhou para mim e falou: "Minha filha, você tá pronta. Você tá pronta, porque você mostrou para o mundo quem você era". Só que, como tudo na vida, quando você muda a sua versão, a versão antiga, ela vai te chamar de volta. E aí, muitas das vezes, você vai dar ouvido à sua versão antiga e vai querer voltar. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei A minha confiança começou a ficar um pouco abalada, então eu decidi sair do Brasil novamente, e nisso que eu saí do Brasil, eu comecei a me apagar cada vez mais. A minha autenticidade, ela começou a ir embora. Eu não me sentia mais a pessoa que eu era, super autêntica, com uma personalidade legal, uma pessoa comunicativa. Gente, eu fui me apagando até que eu cheguei nisso daqui. Nisso daqui, gente, nisso. E aí eu fiquei me questionando como que eu cheguei até nesse ponto, como que eu fui me perder. E é muito engraçado que a gente vai se perdendo, a gente vai deixando um pedacinho da gente em cada lugar que a gente passa e alguém suga a nossa energia. Mas as pessoas sugam a energia da gente porque nós permitimos que elas façam isso. Então eu comecei a permitir que as pessoas dessem mais palpite em mim, dessem, mas por que você não faz isso? É melhor. Mas se você se comportar assim é melhor. E aí eu fui me esquecendo da pessoa que me colocou naquele lugar, fui eu mesma. E quando eu vi que já não fazia mais sentido a Camila careca, foi muito difícil, porque eu comecei a ter medo, eu comecei a sentir medo do que as pessoas iam, como as pessoas iam me enxergar. Olha que loucura. Eu comecei realmente a me perder novamente, eu comecei a entrar nessa neura, logo eu que quando eu era autêntica as portas se abriam para mim, eu comecei a não ser mais autêntica. Eu comecei a deixar as pessoas a ditarem como que minha vida ia ser. E eu me perdi e muito, porque assim, a autenticidade ela vem quando você se encontra. Quando você olha para você e você não se importa com a opinião do outro. Quando você consegue enxergar beleza aonde as pessoas não enxergavam. E aí eu sempre fui essa pessoa e eu comecei a não ser mais essa pessoa. E várias portas começaram a se fechar para mim. E quando eu quis fazer esse processo de mudança de cabelo, de deixar o meu cabelo crescer, porque eu já sabia que aquela Camila careca já não fazia mais parte de mim. E aí eu comecei a ter medo de, mas como que vai ser? Mas foi essa Camila que me deu isso, foi por causa dessa Camila que eu tô aqui, foi por causa dessa Camila que eu sou uma grande potência. E por que eu não me sentia mais assim? Porque eu depositei tudo que eu era no meu cabelo, aliás, na falta de cabelo. Então, na minha visão, era o quê? As pessoas só gostam de mim não por quem eu sou, mas por causa do meu estilo,
porque eu sou careca, onde eu chego todo mundo olha pra mim. Nossa, então as portas se abriram por causa do meu estilo, não por causa da minha potência. E é isso que eu comecei a me apegar. Só que ser careca já não fazia mais sentido pra mim. E porque já fazia uns 7 anos que eu era careca, eu já estava cansada de ser aquela pessoa. Então eu queria elevar o meu nível. Só que a minha confiança estava tudo naquilo, eu depositei tudo naquilo. E quando você deposita uma confiança na sua aparência, você fica refém dela. E eu fiquei refém da minha careca. Então, eu queria saber como era o meu cabelo, eu queria saber como era o meu cabelo crespo, eu queria saber o poder do meu black power, só que eu tinha medo de não ser mais notada, de não ser mais autêntica, e eu deixei esse medo tomar conta de mim. Então, mesmo careca, que eu já não estava mais feliz, mas eu segurava o look porque eu sabia que as pessoas gostavam da Camila careca e não da Camila que era a Camila apenas. E foi um processo solitário, que eu bati muita cabeça, falando: não, não vou deixar meu cabelo crescer, nunca mais, imagina, essa sou eu. E eu não sabia que aquilo era um personagem que de feridas, né? Como eu fui rejeitada numa época da vida, eu achava que eu ia ser rejeitada novamente quando eu tivesse cabelo. É papo de louco, amigas, mas é real. O cérebro da gente engana muita gente. E eu achei que eu ia ser rejeitada, então eu não queria deixar meu cabelo crescer de maneira alguma. Só que eu também não estava mais feliz. E foi quando eu realmente decidi que eu ia pagar para ver. E se eu visse que eu não ia gostar, eu ia raspar o cabelo novamente, porque afinal, quem faz uma vez faz de novo e tá tudo certo. E foi quando eu deixei o meu cabelo crescer, foi um processo assim que eu me apaguei totalmente. Sabe borboleta? Que ela tá naquela época para virar uma borboleta, mas antes ela é a lagarta, que ela precisa entrar no casulo, que ela precisa se recolher para ela voltar a brilhar. E foi o que aconteceu comigo. Eu engordei muito na época que eu estava perdida, que eu estava com medo de me entregar novamente para a vida. Eu comecei a não saber quem eu era. Eu não sabia quem eu era. E nisso foi muito difícil, mas nessa dificuldade, sabe, da gente se entregar para a vida, é muito gostoso, porque você começa a acessar versões sua que você não imaginava que você tinha. Então eu comecei a ficar mais sozinha, eu deletei minhas redes sociais, eu comecei a entender como que era meu cabelo, eu comecei a entender que as pessoas não me aceitavam porque eu era careca, as pessoas me aceitavam porque eu tinha realmente mostrado quem eu era. E isso foi muito importante para mim, porque a minha confiança estava na minha aparência. E a aparência, ela importa, sim, claro que ela importa, mas é nos primeiros realmente 10 minutos. Depois você precisa ter um outro repertório para você se mostrar para o mundo. Então, quando eu vejo as meninas muito apegadas, sabe, ao cabelo mesmo, à aparência, querendo se encaixar no molde que tá hoje em dia da sociedade, que é a harmonização facial, que é colocar a boca, que é gastar o que tem, o que não tem para aparecer, eu fico extremamente triste, porque eu já me tive nesse lugar, eu nunca mexi no meu rosto, porque eu acho que ele é a minha embalagem, e eu sou muito feliz com a minha embalagem que eu tenho, mas eu já fui essa coisa do cabelo, sabe, de não me sentir boa o suficiente. E hoje eu voltei a ter essa autenticidade minha, a me mostrar para o mundo realmente quem eu sou. Eu sou legal pra caramba, meu amor, sabe, eu sou uma amiga incrível, eu sou a pessoa que tem um imã, eu tenho esse imã, sabe? E é muito difícil a gente reconhecer quando a gente é magnética. Tem isso também. E eu sou uma pessoa magnética totalmente. Aonde eu saio, eu consigo fazer amizade. Aonde eu saio, as pessoas sempre falam: "Nossa, você brilha diferente". E eu não brilho diferente por causa da minha aparência, mas é o conjunto todo, porque eu tenho essa postura. Eu consigo chegar com uma confiança inabalável, porque hoje eu aprendi que não está só aqui do lado de fora, está aqui dentro. Eu consigo chegar no ambiente, olhar, sorrir
E sempre alguém vem falar comigo, isso não tem nada a ver com ego, tem a ver com quem você é, com a porque as pessoas elas querem ter por perto pessoas que exalam confiança. As pessoas não querem pessoas que não são autênticas, pessoa que não sabe o que quer da vida, pessoas que, ai, procrastinadoras, as pessoas elas não querem isso. As pessoas querem ter alguém do lado que olha e fala: "Meu Deus, eu quero me inspirar em você". E eu tenho certeza que eu sou essa potência, que eu sou essa inspiração, sabe. Então assim, volto a repetir, ser autêntica, ser confiança, realmente te abre portas. E como você vai fazer isso? Como você vai acessar isso? E aí você precisa entender que é um processo que muitas das vezes vai ser solitário, muitas das vezes você vai olhar para você, não vai se achar boa, muitas das vezes você vai achar que você não nasceu para isso. Mas é sempre importante você lembrar que você não precisa da validação das outras pessoas, você precisa se validar, você precisa olhar para você e falar: "Não, tá tudo certo, eu vou encarar isso daqui mesmo". Amigas, eu saí do Brasil sem falar inglês. Eu saí do Brasil sem saber nada do país que eu ia. E hoje eu falo inglês, hoje eu tenho amigos que são de outras nacionalidades, e eu acessei isso não porque as pessoas falaram que eu era capaz, mas porque eu sabia que dentro de mim eu era capaz. Claro que tem seus altos e baixos. Tem dias que eu acordo e falo: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Ah, não quero ir pra academia não. Ah, não quero fazer isso não". Mas gente, eu sou adulta. Geralmente pessoas adultas, meus amores, elas levantam e fazem o que elas têm que fazer. Elas se mostram para o mundo. Então, quanto mais autêntica você for, mais você se mostrar para o mundo, meu amor, mais o mundo vai te conhecer e o universo vai te devolver, porque ele devolve. O universo, ele devolve. E ele devolve para pessoas que não têm medo, para pessoas que têm uma personalidade que olha e fala: não, eu sou capaz. Porque as pessoas, geralmente, muitas pessoas que não são adeptas a pessoas que têm confiança, geralmente elas falam que são arrogantes, né? Ai, nossa, fulano é arrogante, né? Nossa, a pessoa se acha muito. Mas na verdade não é que elas pensam isso de você, é que elas queriam ter a confiança que você tem, elas queriam ter, só que elas não conseguem ter. Aí elas tentam te, ai, nossa, tá se achando muito. Nossa, saiu da onde eu, saiu do mesmo lugar que eu e tá se achando desse jeito. E você precisa entender que Deus, ele tem várias filhas. E muitas das vezes a gente precisa também entender que a gente é insignificante nesse mundo. Então, assim, ai, mas fulano falou isso para mim e já me abalou totalmente a minha confiança. Abalou a sua confiança porque você deixou a sua confiança na mão de terceiros. Nunca, em hipótese alguma, você deixa a sua autenticidade, a sua confiança na mão de terceiros. Nunca na vida. Então, assim, é um vídeo curtinho que eu vim da academia, tô ó, sem maquiagem, sem nada, mas é para vocês verem que quando as pessoas elas têm confiança nelas, elas têm autenticidade, elas não precisam de muito para mostrar para o mundo quem elas são. Eu sou uma pessoa legal demais. Eu tenho várias ideias para trocar com vocês e eu garanto que você também tem esse poder, só que você ainda não encontrou esse poder. Então a gente pode encontrar juntas. Eu posso ajudar você a encontrar, amiga. Posso te ajudar a encontrar porque eu encontrei. E além de encontrar, eu perdi, mas agora eu peguei de volta. Então, assim, eu já fiz isso 2 vezes, amigas. Você acha que eu não vou poder te ajudar? Não é vendendo curso nem nada não, mas é realmente para mostrar para você que todo mundo tem um potencial incrível dentro de si. Só falta a gente acessar ele. E como a gente acessa esse potencial? Prestando atenção no ambiente que você está inserida. Porque muitas vezes a gente quer ficar com as pessoas medianas porque a gente se sente mais confortáveis. Mas quanto mais acesso você tem, mais pessoas você conhece, mais pessoas incríveis que você olha e fala: "Nossa, eu queria mirar naquela pessoa ali, ó", e ter a confiança que ela tem, mais você vai conquistando isso. Então, assim, quanto mais vídeos você puder assistir de meninas falando sobre confiança, como desenvolver a sua confiança, é importante para você. Quanto mais pessoas semelhantes a você, e isso eu digo para as meninas pretas, tá? Porque assim, eu entendo também que tem esse lugar, sabe, do privilégio branco
E quando a gente não se conecta com o outro, seja por causa do cabelo, seja por causa da cor, é difícil, a gente começa a colocar barreiras, sabe? A gente começa a falar, ai, mas aquela pessoa não parece comigo, e então é importante também a gente estar inserida em lugares onde você encontra pessoas parecidas com você. Não estou falando que quem é branco tem que andar só com branco e preto só tem que andar com preto, não é isso. Mas é importante quando você vai consumir um conteúdo, quanto mais a pessoa for parecida com você na personalidade ou na aparência ou pelo cabelo, é legal, porque você começa a entender que, se ela consegue, eu também consigo. Semelhante atrai semelhante. Então, assim, amigas, vocês têm um potencial incrível, incrível. E eu fico muito feliz quando eu posto algum vídeo aqui e alguém comenta alguma coisa assim, seja qualquer comentário, eu fico pensando, caramba, tem alguém me escutando. E eu fico, uau, que loucura! Então, assim, autenticidade, amigas. Eu acho que a autenticidade, ela ganha muito mais que confiança, sabia? Porque confiança é uma coisa que ela vai e volta, autenticidade não. Ou você tem autenticidade ou você não tem. E o mundo, ele tá precisando de pessoas mais autênticas, sabe? Que liga a câmera, não precisa se arrumar. Ai, liguei a câmera, tô a fim de gravar e vou gravar, e assim vai. Nem tudo precisa ser alta performance. Nem tudo, nem tudo. E a autenticidade é isso, a autenticidade não é alta performance. Confiança é alta performance, porque quanto mais você treina a sua autoconfiança, mais alta performance você vai ter nisso. E a autenticidade não, a autenticidade é uma coisa que quanto mais natural você for, mais autêntica você também é. Porque você não vai querer se enquadrar, você não vai querer se encaixotar numa caixinha e falar, eu pertenço àquilo ali. Não, você é autêntica, então você sabe a sua hora de falar não, a sua hora de ficar quieta, a sua hora de se posicionar, a sua hora de, quero aparecer assim, sem maquiagem e só gravar esse vídeo aqui bem tranquila para quem quiser assistir. Então, assim, tenha autenticidade, porque ela te abre porta e o universo, ele entende quando você é uma pessoa autêntica e junto com a sua autenticidade vem a confiança. E quando você junta esses dois, meus amores, você venceu muito na vida. Beijo, te vejo no próximo vídeo.